Vamos falar, ele é favorável à regulamentação das redes. Ou seja, ele quer sentar na mesa, ele quer sentar no lugar. Porque é o seguinte, no final das contas, todo mundo quer ter um lugar bom na mesa da tirania. Exato. Nunca se esqueça disso. A mesa da tirania é um lugar magnífico. Muitos lugares. Quanto melhor o seu lugar nessa mesa, mais gostoso é para você. É isso, meu querido doutor? Ou não? Ou é transparência para o povo, doutor? Não pode enganar o povo aqui não, viu? É de noite. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da PAN e os telespectadores. Mas essa abertura não condiz com a realidade, viu, Emílio? Você traz uma situação de outros programas que a gente fez, que eu trouxe sobre situações específicas da necessária regulamentação, e você traz assim como se fosse uma regulamentação de toda a rede social, e não é verdade, não é isso que eu defendo. Você sabe disso, os telespectadores também, porque devem conhecer o meu trabalho nessa área, e que, na verdade, em algumas situações, há realmente a necessidade de regulamentação para procurarmos uma internet mais segura, mais saudável e que tenha, de fato, o seu objetivo, que é a liberdade de expressão preservar. Então, eu aqui abro fazendo essa correção, porque o Emílio faz isso, por óbvio, para brincar, mas em alguns temas, sim, eu entendo a regulamentação necessária, em outros, a internet como está deve prevalecer. Então, mas o que seria uma internet mais saudável? É mais saudável que você usou, não é isso, doutor? O que seria uma internet mais saudável? Vamos lá, Emílio. Uma das maiores defesas que nós que atuamos em direito digital temos é a educação digital. Hoje nós temos um mundo altamente conectado, muita gente usando as redes sociais, ingressando nesse mundo, desconhecendo dos problemas. Então, a educação digital é ensinar a população não a mexer em computador. Isso é fácil, as pessoas aprendem de maneira praticamente orgânica, mas os riscos que há, questões de fake news, é importante alertar, checagem, etc., para não acreditar em qualquer coisa que lê na internet. A questão dos próprios crimes, os golpes, os estelionatos. Nós tivemos recentemente aí na Netflix o golpista do Tinder, fez sucesso. Isso demonstra como as pessoas são inocentes na internet, acabam fazendo empréstimos, transferências. A gente está vendo como tem absurdas quantidades de golpes, de clonagem de WhatsApp, invasão a perfis nos Instagrams e etc. Então, a educação digital é um dos pilares. O outro, Emílio, seria de fato trazer regulamentações a cobrar das plataformas, por exemplo, uma atuação mais diligente. Nós vemos, no caso da invasão a perfis no Instagram, que o Facebook pouco fazia para auxiliar na recuperação, recebia denúncias, às vezes nem responde aquela denúncia, tem alguém se passando por você, tem alguém cometendo pedofilia na rede e aquele conteúdo está no ar, o indivíduo denuncia e nada acontece. Recentemente, depois de muita pressão, o Facebook mudou. Hoje está com uma plataforma de recuperação muito mais eficiente, com vídeo selfie, etc. Então, esse tipo de cobrança, Emílio, que eu defendo, para a gente ter uma internet melhor do que nós vemos hoje, por exemplo, ao acessar o Twitter, que na verdade há muito discurso de ódio, as pessoas se ofendem, se odeiam, e não é isso que a gente quer para a internet. É um ambiente maravilhoso, eu aqui participo pela internet, falo muito de direito digital, e eu tenho certeza que a gente pode chegar num meio termo, num equilíbrio de uma internet saudável, segura e que tenha liberdade absoluta para os usuários. Mas, doutor, como que faz esse controle? Porque a gente vê hoje no Instagram, você usou o exemplo do Twitter, de discurso de ódio. Outro dia mesmo a gente estava aqui conversando, o Emílio me chama de gordão, a turma me chama de gordão. No Instagram, por exemplo, se alguém vai falar, e aí, gordão? Ele já é bloqueado, o comentário é bloqueado e falam que é discurso de ódio, o cara toma até gancho. Como fazer isso? Porque isso aqui é uma bobeira que eu falei, óbvio, mas tem muita coisa que é julgado como discurso de ódio e na verdade não é. Às vezes é só uma notícia que você coloca, às vezes é só uma brincadeira que você coloca e já é considerado discurso de ódio. Isso aí não abre precedente para a gente não saber de onde vai vir a censura, trajado nesse lance, vamos cuidar da rede. O que eles querem é censura. Então, como que fazer então? É essa a pergunta. É uma excelente pergunta, viu, Morgado? Outro dia até tive um conhecido que falou, eu fui escrever feio num comentário no Instagram e o Instagram fez o bloqueio dizendo que esse termo não é saudável e me recomendou a não fazê-lo e se eu fizesse poderia ter a plataforma ali, meu perfil suspenso.
O Morgado tem razão. Olha como a gente precisa do equilíbrio. Não é todo o poder nas plataformas que poderiam entender que aquele termo não pode ser utilizado e simplesmente proibir determinados comentários, e nem o absoluto descontrole. Então, Morgado, o que eu defendo, que eu proponho, inclusive participei da audiência pública no Congresso Nacional do projeto de lei 2630, que é o projeto de lei das fake news, e eu sempre propus isso, é um equilíbrio em que tenha, até o colega aí mais cedo falou de segurança jurídica, é o que tem a previsão. A partir do momento em que está na lei o que pode e o que não pode, ou pelo menos nos termos de uso dessas plataformas, nós sabemos o que pode acontecer ao publicar um conteúdo ou não. Até porque Emílio, Morgado, Zuckerman, Sami e o pessoal que está aí, vocês notam que a insegurança da falta dessas previsões gera um problemão. Muita gente reclama, poxa, excluíram o perfil do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram a exclusão de determinado comentário de um presidente aqui do Brasil, seja quem for. Isso demonstra como realmente a insegurança. Ninguém sabe o perfil que pode ser apagado ou não, a rede social que pode ser suspensa ou não. O que eu defendo, Emílio, é a previsibilidade. Se tivermos nas redes sociais, nos termos de uso ou na lei, o que pode e o que não pode, se houver um ato distinto do aquele previsto, a gente sabe que a gente pode levar para o judiciário para resolver. É igual o que está acontecendo agora com o Telegram. O pessoal fala, puxa, mas bloqueou a plataforma inteira, isso pode, isso não pode? A lei responde, por isso é a minha presença aqui hoje. E a gente vai ainda falar sobre isso. Mas, ô Durso, não é perigoso essa questão de regulamentar a mídia acabar vindo do político? Porque é lógico que o político tem o interesse dele. O próprio Lula fala que vai regulamentar os meios de comunicação, né? E vindo pelas redes sociais. Você não acha que quando vem do político essa questão de separar o que pode ou não pode, fica ainda mais perigoso? É uma boa pergunta, Alba. A gente tem que lembrar que o Congresso Nacional é a representatividade da população. Se tem alguém nesse país que deve legislar, é o Congresso, são as casas de leis. Então a gente tem que confiar que ali reside a representatividade de todos os lados e não os interesses pessoais. Por isso que a gente elege estes para legislarem no país. Então a lei, depois de um projeto de lei ser debatido, aprovado nas duas casas e sancionado pelo presidente, presume que é uma lei justa, uma lei igualitária, uma lei que atende os anseios dos cidadãos, da população. Mas, doutor, você vai me desculpar, mas quem está mandando hoje é o Gilmar e a turma dele. Não tem mais essa história. A turma da toga. A turma da toga está mandando. A turma da toga está mandando. A turma da toga está entrando em qualquer assunto e está legislando, está fazendo, entra no orçamento. A turma da toga está passando a caneta. Você sabe disso. Então vamos lá, Emílio. São assuntos distintos. Nosso problema é muito maior, porque você falando assim é bonito. Quando você fala, pedofilia tem na internet? É proibido, é errado. É errado. Você tira o chão. Muito errado. Mas o político vai usar em benefício próprio, como a gente vê aí. E a parte pelo todo também, né? Você usa alguns casos de maneira específica para indicar como exemplo e acaba trazendo uma regulação estatal em cima de algo que... Aí, Luiz, prazer em conhecê-lo. Tudo bem? Prazer. Luiz, eu tenho um pouco de reticência com relação a isso. Eu sou um pouco reticente com relação a isso, porque quando você tem, por exemplo, meios de comunicação e as redes sociais, são espaços privados, certo? Então, você tem o Twitter com os termos de uso deles, você tem o Facebook, você tem o Instagram. É maneira de você falar, essas são as regras da casa. E às vezes, até mesmo isso é distorcido em detrimento de alguns discursos e alguns grupos. Eu não gosto que o Estado interfira. É que nem a famosa história lá da confeitaria nos Estados Unidos, que a Suprema Corte decidiu. Eu faço bolo para quem eu quiser, eu não sou obrigado a fazer bolo para todo cliente que entra lá. E daí tem a questão do casal homossexual que queria um bolo de casamento. Ele falou, não, eu não vou fazer porque eu não tô afim. E levaram isso para o judiciário entendeu que o confeiteiro tem a liberdade de fazer bolo para quem ele quiser. Ele não pode ser compelido a prestar um serviço para que ele não queira. Então, a mesma coisa com relação a regras do jogo que o Twitter, Instagram, redes sociais colocam. Eles, inclusive, violam as próprias regras. Quando baniram o Trump, por exemplo, né? O Trump usa discurso de ódio. O que o Morgado e o Alba colocaram aqui é que o conceito ele é muito amplo e indeterminado. Subjetivo. Quando você tem uma psolista, que nem a Jandira Fegali, falando o tempo todo em discurso do ódio,
é só o discurso do ódio contra bolsonarista. Quando é para falar de comunismo, quando é para falar de algum tema que seja do apreço dela, ela usa, enfim, os vocábulos, inclusive, mais radicais que existem e não tem problema, porque tá sendo utilizado em favor dela. Então, o que o Emílio apontou, e eu ratifico integralmente o que ele falou, você tem que deixar, para mim, livre mercado de ideias é liberdade, é um desafio exercer a liberdade no seu limite. A única coisa que você não pode é discurso necessariamente terrorista. Vamos explodir a Jovem Pan às 12 horas, incentivar crime efetivamente, nesse ponto. Para mim, essa é a única coisa que tem que ser proibida. O resto faz parte do debate público, porque senão você tem um grupo de pessoas da esquerda que são, inclusive, hipersensíveis. Então, pedofilia faz parte do debate público? Oi? Combate a pedofilia faz parte do debate público? É o que eu estou falando. Quando você está falando de crime, quando você está falando de tráfico de droga, isso daí tem que ser, de fato, combatido. Agora, ideia... Eu virar e falar, por exemplo, a pedofilia, por exemplo, que você está falando, a esquerda adora, está defendendo o pedófilo, está falando que não deveria ser crime. Agora, eu não vou falar que esse discurso da esquerda tem que ser proibido. Deixa eles vestirem essa carapuça, a vergonha vai ficar na cara deles, a direita denuncia esse discurso maluco da esquerda, falando que, não, pedofilia tem que ser combatida com terapia e com remédio. Ao invés de falar, não, é crime e o pedófilo tem que ser preso e tem que ser punido. Mas Marco, eu fiquei com uma... É que, na verdade, me permita, Emílio, na verdade... Isso é debate. Pouco me importa quem está falando na rede social, se é de direita, de esquerda ou de centro. Primeira premissa, pouco me importa. O que eu falo aqui, do ponto de vista jurídico, é que, com relação exatamente à sua fala, você falou, o termo de uso pode ser utilizado de maneira para prevalecer a opinião da rede social. A gente está vendo isso agora na guerra Ucrânia e Rússia. Há, de fato, censura por parte daqueles russos em razão de defesa da Ucrânia. A plataforma decidiu fazer isso. Eu acho certo, mas a gente está falando de censura. Então, olha que interessante. Se não há lei que prevalece em relação aos termos de uso, você tem um absoluto descontrole. É esse descontrole que eu me refiro. Não, mas então, é regra do privado. Mas, Marco, desculpa... Não, mas não existe regra do privado a partir do momento em que o espaço é público, o usuário cadastra do jeito que quiser, a lei prevalece e pode ter crime. Então, primeiro, é importante a legislação trazer esse tipo de regulamentação. Agora, você está levando... Mas, doutor, então... Mas deixa eu... Só um minuto, Emílio, só um minutinho, rapidinho, que ele está falando sobre fake news. Aí, por óbvio, há subjetividade. Mas você não sabe o que é fake news, Fake news, já falamos sobre fake news em programa, tem que prevalecer o mais conservador possível, aquele que é claramente mentiroso, deve ser excluído, etc. Agora, o que nós estamos falando aqui da regulamentação seria uma obrigatoriedade da gestão do conteúdo sem censura, de conteúdo que é manifestamente legal.